Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com Heloísa Farias, que também é uma das nossas apresentadoras aqui do podcast, vamos entrevistar uma pessoa que, assim, pra lá de especial, né? Só para contextualizar o pessoal que está em casa, nós estamos numa coleta aqui em Formosa do Rio Preto, no bioma Cerrado, né? Uma coleta que faz parte do projeto que nós estamos, né? Que é o PPBio Nexus com Cerrado. E estamos com uma convidada que, assim, para mim é muito, muito especial. Eu conheci ela há um tempo, né? A primeira coleta nossa foi lá no Tocantins. E a professora Paula Benevides de Moraes, né? Isso mesmo. Ela, que é bióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em microbiologia, mestre e doutora pelo FRJ, com pesquisas pioneiras sobre leveduras associadas à drosófila em florestas tropicais. Também atuou com fermentação de cachaça, migrou para o Tocantins em 1997 e hoje é professora da Universidade Federal do Tocantins. E ela também trabalha com a biodiversidade fúngica, né, de maneira geral, principalmente nessa parte da interação insetos-fungos. Então, assim, é um trabalho muito bacana, né, Heloísa? Isso mesmo. Então, professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, no Papo de Fungo. Poxa, o prazer é meu, gente. Mas é uma conversa bem legal sobre a sua trajetória, né? As leveduras, é um trabalho bem interessante, bem Sim, curioso, né? Que a gente bacana. ficou interessado em saber. Então, vamos lá. E, para começar, professora, vamos começar do começo, né? A sua história. E aí, como que a microbiologia ela entrou na sua vida, né? O que te fez olhar para o mundo desses micro-organismos e falar assim, nossa, eu quero trabalhar com esse tipo de organismo? Eu acho que é sempre um professor ou uma professora que nos inspira, né? E eu tive duas ótimas professoras na UFMG durante a graduação que me inspiraram para começar a olhar a microbiologia não do ponto de vista médico, nem veterinário, mas do ponto de vista da biodiversidade, da microbiologia ambiental. Então, acho que comecei por aí. A partir do professor, né? A gente vê muitas histórias mesmo assim com isso, né? Onde o professor geralmente inspira a gente a iniciar. Eu acho que o meu caminho seguiu por aí. Acho que um professor também ali sempre incentivou, então a gente sempre tem essa inspiração, Sim, né? é uma inspiração. Eu ouvi dizer. E aí... Então, professora, a gente viu, né, no seu currículo que você começou ali estudando a variação sazonal de leveduras numa lagoa cárstica de Minas Gerais. E aí, o que é que mais te fascinava, que chamava a atenção naquele trabalho? Na verdade, porque durante a minha trajetória na graduação, eu comecei a trabalhar no departamento de ecologia, com limnologia, com o professor Francisco Barbosa. Legal. E estávamos trabalhando mesmo com a variação dos parâmetros físicos e químicos nessa lagoa, que é um karst, né? Uma região calcária, uma região bastante interessante em Minas, no centro de Minas Gerais. E aí começamos a trabalhar com essa variação limnológica. E eu conheci, então, a microbiologia e convidei o professor, né, a gente começar a introduzir essa ideia de microbiologia. E começamos, então, a estudar os fungos aquáticos, né? Então, inicialmente, você não trabalhou com os fungos já. Isso foi... em termos de pesquisa, né, minha primeira pesquisa foi na limnologia, foi na ecologia. E aí a gente estava vendo que além do professor Francisco Barbosa, teve uma professora também muito importante, né? A doutora Maria Aparecida de Resende. E aí como que essas experiências elas moldaram a sua formação e te deu um olhar assim mais aprimorado para a ecologia desses micro-organismos? Eu acho que a ecologia foi minha primeira paixão, né? E aí a professora Maria Aparecida, Cidinha, né, como é conhecida na UFMG, ela abriu, né, a oportunidade de a gente começar a estudar a ecologia microbiana. Então foi um desafio. Ela é uma professora da área médica, né, e começou a trabalhar com a parte de ecologia nessa interação com o professor Francisco Barbosa. Então foi uma interação bastante desafiadora para todos nós e foi realmente muito inspirador para mim, né, entender que quando a gente tem uma linha de pesquisa, a gente também deve abrir um pouco, né, o nosso olhar, ser mais holístico para as interações com outros pesquisadores. Sim. E com isso abrir mais
né, a oportunidade de estudos. Muito legal, muito legal. E aí veio o mestrado, o doutorado, né, nessa trajetória acadêmica. A gente viu que a senhora fez o mestrado e doutorado na UFRJ com o doutor Allen Harkler, não sei se eu falei certo, estudando ali as leveduras associadas às drosófilas em florestas tropicais. Rodou o Brasil. Isso. Muita gente estudando Nas em várias florestas universidades. tropicais. Na verdade, a ecologia de leveduras em ecossistemas aquáticos é um desafio muito grande. Sim. E no nosso início, né, eu não comecei isso sozinha. Na verdade, o meu trabalho começou como estudante de iniciação científica num projeto de um mestrando. E aí nós dois lutávamos para entender a ecologia desses micro-organismos lá no CAST. E muito pouco de teoria ecológica existia sobre o assunto. E um dos grandes trabalhos que nos atraiu foi uma teoria ecológica que começava a ser construída nos Estados Unidos, no deserto de Sonora, sobre a interação entre cactos, drosófilas e leveduras. E aí fomos até o Dr. Hagler, né, lá no Rio de Janeiro, e ele disse, podem vir, façam a prova de mestrado, no meu caso, do Carlos Rosa, que hoje é a maior autoridade em leveduras no Brasil, né, e talvez no mundo, uma das maiores, né, foi ele quem me levou para o Rio de Janeiro, né, para começar o desafio no mestrado e doutorado nessa área exatamente de ecologia de comunidades, de leveduras e da interação, né, das teias de interação. E nesse período do mestrado, doutorado, quais foram assim, os resultados mais importantes assim, dessa sua trajetória? Bom, em termos científicos, né, foi bastante incrível, porque o estudo de leveduras em ambientes tropicais era muito pouco conhecido aqui no Brasil. Só tinha especialmente o Dr. Hagler, que estudava isso, né, e a doutora Leda Hagler, que era a esposa dele. Só eles estudavam assim com esse ênfase mais forte em ecologia. Então, nossos trabalhos foram muito pioneiros aqui, né? Abriram um grande grupo de perguntas sobre a interação entre leveduras e outros organismos, especialmente insetos e plantas. E a partir daí a gente começou a se aventurar em outras coisas, né? Não só com drosófila, mas com mariposas e agora com as abelhas, né? E, professora, para quem está ouvindo e talvez não tenha muito conhecimento sobre, né, que é uma novidade, de fato eu não sabia que tinha essa interação de abelhas com leveduras. Então, para quem está ouvindo, você pode explicar um pouquinho sobre essa interação e os benefícios que cada organismo tem nessa relação? Lembrando que as leveduras são fungos unicelulares em sua maior ocorrência, né? Embora tenha alguns fungos leveduriformes que a gente pode encontrar na forma micelial, né, ou pseudomicelial, mas a maioria das leveduras é unicelular. Então, estão também sem motilidade própria. Então, eles precisam de veículos e de vetores. Então, a gente costuma dizer que os insetos, especialmente, a maioria dos insetos são os aviões, os buzuns das leveduras, né? Essa interação, especialmente em abelhas, hoje é muito estudada e é uma interação de codependência, né? Drosófilas também, as buscas, né, do grupo das drosófilas, os drosofilídeos em geral, né, são ótimos carreadores de leveduras entre seus substratos. Substratos de levedura mais comuns são flores, frutos, né, ambientes açucarados em geral. E aí através da disseminação dos insetos, feita pelos insetos, que as leveduras conseguem ocupar novos hábitats, novos nichos para si. E no caso dos insetos, eles ganham, no mínimo, a vantagem de terem um ótimo alimento, porque fungo é um ótimo alimento, né? Sim. Nós temos os cogumelos, que nós somos micófagos em relação a esses cogumelos, Sim. né? E as leveduras também são ricas em vitaminas e esteróis que são importantes para os fungos. Para os insetos, desculpem. E, professora, como é que ocorre essa coleta, né? Como é que vocês fazem essa coleta para captar as leveduras, as abelhas? Como é que ocorre isso? Pois é uma criatividade que a gente tem que ter, né? Normalmente, a gente vai ao habitat onde a gente encontra esses insetos, captura o inseto, através de sistemas de pulsars
ou às vezes com armadilhas, né? Bastante criativas às vezes, com materiais fermentescíveis, né? Frutas, banana, que naturalmente fermenta, atrai esses insetos, ou até mesmo com ácidos voláteis, óleos essenciais que também atraem esses insetos. E aí a gente individualmente captura o inseto e põe para caminhar numa placa de Petri, né, contendo um meio nutriente para as leveduras. Então a gente normalmente deixa um tempo bem determinado, que é padronizado para cada estudo. No nosso caso, a gente padroniza em torno de 15 minutos, em que o inseto caminha, deixando através, né, do seu caminhar ali, deixando as células dos micro-organismos, não só leveduras, mas fungos filamentosos, bactérias. E aí a gente, depois de 15 minutos, retira o inseto. Quando ele já é conhecido, já está identificado, nós liberamos de novo no ambiente. Quando não, a gente captura uma amostra para poder ser identificado pelos especialistas entomólogos, né? E então levamos as placas para o laboratório e vamos cultivar esses micro-organismos. E aí, geralmente, para cada tipo de abelha, cada espécie de abelha, vocês encontram uma comunidade diferente, espécies diferentes de leveduras? Há certos grupos de leveduras, certos gêneros, que são muito comuns associados a abelhas, por exemplo. Tem um gênero chamado Starmerella, que é um gênero que foi inicialmente descrito, a primeira vez que a gente descobriu essa levedura foi associada a uma abelha, e a maioria das abelhas tem essa levedura. Então, há leveduras que têm uma relação de especificidade, mas nem sempre, porque a abelha visita vários habitats diferentes, né? Várias flores, visitam áreas para coletar barro, por exemplo. Então tem leveduras de diferentes ambientes sendo carregadas por essas abelhas ou por outros insetos. Que bacana. Esses organismos já são tão importantes para a natureza e ainda assim levam outros organismos que também são muito importantes, como os fungos. E aí, professora, você como uma boa mineira, né? A gente viu que você também já realizou alguns trabalhos aí na microbiologia industrial, né? Inclusive com fermentação de cachaça. E aí conta um pouquinho dessa história pra gente. Essa fermentação mais natural aí. Bom, eu comecei a trabalhar com cachaça depois que eu terminei meu doutorado, voltei para Minas Gerais, vim do Rio de Janeiro, voltei para Minas Gerais, e um professor, que tinha sido meu professor e agora era um colega, me levou para trabalhar com a fermentação de cachaça artesanal mineira. Isso é boa. Né? Era um momento muito especial, onde a cachaça estava sendo reconhecida como uma bebida nacional, né? Existia uma legislação já. Então, nós começamos a estudar para ver quem eram as fermentadoras, porque quem fermenta a cachaça, quem produz a cerveja através da fermentação é a levedura. Então, a gente queria saber se existia uma especificidade das leveduras de cachaça em Minas Gerais. E aí eu comecei a trabalhar com isso e realmente um ambiente bem interessante para eu trabalhar. E aí, como o pessoal de casa tá vendo aí, quem tá assistindo na forma de videocast ou ouvindo na forma de podcast, viu que a professora já rodou muito lugar do Brasil. E aí, em 1997, você foi para o Tocantins, né? Passou no concurso, hoje é professora da UFT. E como que foi naquela época, né? Tava se estruturando, inclusive o estado também, né? A universidade. Foi tudo uma novidade para você? Como foi esse... Foi bem interessante, muito legal, porque lá em Minas Gerais eu trabalhava lá, tinha acabado de passar no concurso lá, mas era a universidade onde eu havia sido formada, que tinha suas linhas de pesquisa já bem estabelecidas, bem cristalizadas. Eu pensei no desafio. Vou para o coração do Cerrado. Sim, onde não existia ninguém trabalhando com levedura. Eu falei, olha, aí que terra de céu, quem tem olho vai descobrir espécie nova. E a gente foi e descobrimos muitas espécies novas de levedura lá no Cerrado. Foi bastante rico, conheci também outros pesquisadores em outras áreas. Então hoje, né, eu tenho trabalhos com insetos aquáticos, então leveduras associadas ao trato intestinal de insetos aquáticos, que foi um ganho de estar lá no Tocantins,
com plantas nativas daquela região do Cerrado, com cactos que só ocorrem ali no Jalapão, né? Uma área de grande biodiversidade no Tocantins. Então foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi ótimo para as pesquisas, né? Abriu um grande leque de pesquisas. Bacana. E para quem não sabe também, o Cerrado ele é um hotspot, né? Biodiversidade, tem muitas espécies endêmicas que só ocorrem naquelas áreas ali. Então é muito importante a gente descobrir essa biodiversidade, né? E o PPB com o Cerrado tá proporcionando muitas novas descobertas aí, vai vir coisa muito boa. E aí, professor, hoje você atua no curso de Engenharia Ambiental, né, e no doutorado Bionorte. E aí, o que significa fazer pesquisa, né, de fungos nesse ambiente do Cerrado, que é um ecossistema subexplorado? Tem muitos alunos lá interessados nessa pesquisa de fungos? Ah, sim, o laboratório tem sempre estudantes buscando conhecer um pouco e às vezes eles acabam, né, alçando voos bem mais altos, né, agora mesmo, né, a gente teve um estudante trabalhando com fungos filamentosos, não com leveduras, para descoloração de corantes azóicos, né, aqueles corantes que são de difícil decomposição no meio ambiente, são chamados recalcitrantes, poluentes ambientais. Então ele conseguiu descobrir 6 novas linhagens e saiu do Tocantins e foi fazer mestrado na Alemanha, convidado para desenvolver os trabalhos dele com biorremediação. Então, às vezes, né, a gente está trabalhando numa universidade pequena, como é o caso do Tocantins, mas sempre tem muitos estudantes que têm sede de tentar alçar novos voos e é através desse tipo de pesquisa que a gente tem a oportunidade, que o estudante tem a oportunidade, como eu tive na UFMG, né? Tem outros estudantes que esperam essa oportunidade e acabam alçando esses voos através de um PIBIC, né, uma iniciação científica num laboratório de ecologia de leveduras. O estudo, de fato, ele muda vidas, né? E eu acho que uma das coisas mais gratificantes de ser professor é ver seus alunos crescendo, né? E alçando outros voos. Muito legal, E, professor, além desse hotspot do Cerrado, a gente viu que você também já foi ali na Amazônia, teve várias coletas, né? E como é que anda assim essa biodiversidade das leveduras nesses ecossistemas? São diferentes? Porque aparentemente é como se a gente estivesse ainda só arranhando ali, né, a superfície dessa grande diversidade. A Amazônia atrai muito o interesse de pesquisa, né? Com leveduras não é diferente. Então a gente tem trabalhos não só do nosso laboratório, mas, por exemplo, o laboratório do professor Carlos Rosa, da UFMG, faz pesquisa lá e tem formado pessoas para trabalharem dentro da Amazônia. Então já tem núcleos, né, de estudos de biodiversidade de leveduras lá dentro da Amazônia mesmo. Em Taquatiara tem um núcleo que estuda a biodiversidade de leveduras em ecossistemas amazônicos. E é aquilo que eu falei, né? A gente vai para um lugar e vai tecendo colaborações. É na colaboração que você consegue expandir o horizonte da sua pesquisa. E foi uma colaboração com outros entomólogos, né, que trabalham com díptero aquático, que a gente começou a explorar de biodiversidade amazônica. É bem interessante. E falando nesse professor Carlos Rosa, inclusive é o nome da coleção, né, que você também coordenou ou coordena atualmente, que contém ali cerca de 7.000 espécies, né, uma biodiversidade assim gigantesca, né? E aí, o pessoal que está em casa, assim, qual a importância das coleções biológicas para esses materiais que estão guardados, né? Especialmente em micro-organismos, né? A biotecnologia é hoje uma das principais áreas de expansão de uma busca de sustentabilidade, de resolução de problemas ambientais que têm surgido. Então, as coleções de cultura são um insumo, quer dizer, são a matéria-prima para esses estudos, né? Lá no Tocantins, as leveduras e outros fungos que a gente obtém desses estudos de ecologia, eles são desenvolvidos, são estudados por outros professores, colegas nossos, para controle biológico de, por exemplo, insetos que interferem nas culturas agrícolas, probióticos para a saúde humana, né? Então tem muitos trabalhos com agentes anticancerígenos. Então a coleção de cultura é o principal insumo para a biotecnologia, né? E como que funciona o dia a dia para manter essa coleção, professora? Tem muitas dificuldades? As coleções de cultura são, digamos assim,
sistemas, né, de bastante complexidade. Temos que manter os micro-organismos, temos que tipificá-los muito bem para poder ceder esses micro-organismos para um colega com a correta identificação desse micro-organismo. Temos que manter sua pureza. Então, uma coleção de culturas, ela pode ser uma coleção de estudos, de pesquisas, como é a nossa, e nós temos coleções de serviços, que são coleções mais complexas um pouco, que recebem, então, demandas, né, de empresas, de indústrias que querem desenvolver algum tipo de tecnologia, e essas coleções servem para isso. Nossa coleção é de pesquisa, né? Então, é uma coleção restrita à área de pesquisa. Então, se você é um pesquisador na área de biotecnologia e tem interesse em esse material, um insumo microbiano, você consulta. Olha, eu queria saber se aí tem uma levedura capaz de fermentar um açúcar muito especial, que é a xilose. Aí nós vamos lá, olha, a gente tem esse conjunto de micro-organismos. Podemos ceder para suas pesquisas. E assim vai. E assim vai. Muito importante, né, as coleções. E aí, professora, essa coleção tem materiais do Cerrado, da Amazônia, e esses organismos que estão ali guardados, eles guardam assim assinaturas próprias daqueles micro-organismos, ou você encontra muita diferença de leveduras que estão lá no Cerrado, que estão lá na Amazônia, ou elas podem ser parecidas e tudo mais? Essa coisa, né, do estudo da distribuição geográfica de micro-organismos, ele vem com uma história de que micro-organismo ocorre em todo lugar, né, que é cosmopolita. Você encontra bactéria tal, encontra em todo lugar. Levedura tal em todo lugar. Não é muito verdade isso, né? Então nós temos micro-organismos muito específicos que vão ocorrer em determinadas regiões de cerrado, em determinadas regiões amazônicas. Então também para micro-organismos a conservação de áreas naturais em todos os nossos biomas é importante, é fundamental, porque alguns micro-organismos são muito específicos de uma determinada localidade, ou estão relacionados, dependem da relação com um inseto que é muito específico. Talvez endêmico daquela região. De uma região. Com plantas, né? Então hoje a gente tem plantas ameaçadas na Caatinga que nem foram ainda estudadas com relação à sua microbiota. Nossa. Então a gente tem riscos enormes aí de perda de biodiversidade microbiana por falta de estudos de organismos maiores, como plantas e como animais. Né? Nossa. E aí, professora, a gente viu que hoje você integra o INCT Leveduras, né? E o nosso podcast Papo de Fungo, ele é uma iniciativa do INCT Fungos do Brasil. E aí, esse INCT, ele é um esforço nacional, né, para estudar, preservar e explorar a diversidade das leveduras brasileiras. E esse ela estava até falando das dificuldades, né, que tem desses estudos também de distribuição. Como é que esse trabalho, então, do INCT complementa suas pesquisas lá no UFP? Então, na verdade, eu acho que as minhas pesquisas, elas são uma pequena parcela para o entendimento da biodiversidade de micro-organismos de leveduras nacional. Então, é um patrimônio do Brasil, né? Essa biodiversidade. E aí nós temos professores, pesquisadores estudando nos Pampas, que é um ecossistema muito pouco conhecido em relação a leveduras, nas matas de araucária, dentro do Cerrado, em diferentes áreas de Cerrado, na Amazônia e na Caatinga, né? Nas zonas costeiras também, né? Então a gente tem esse esforço, é um esforço coletivo, né? Coordenado pelo Carlos Rosa, que é um dos maiores taxonomistas de leveduras do mundo, né? E ele tem esse intuito, não apenas de conhecer a biodiversidade, mas de aplicá-la. Por exemplo, nós temos a famosa Star Brasilis agora. Star Brasilis é uma levedura brasileira que fermenta e produz uma cerveja deliciosa. Então, olha só, produto nosso, hein? Brasileiro, nacional. Produto nacional, que bacana. E, professora, o que ainda assim falta avançar nesse conhecimento assim no Brasil? Quais são as dificuldades? E como que o pessoal ele pode se envolver mais, a comunidade que não é científica? Porque a levedura ela faz parte do nosso dia a dia, né? Tem gente que não sabe, mas tá ali no pãozinho, tá na cerveja, tá no vinho, no queijo. Então, de fato, esse conhecimento ele precisa ser passado adiante, né?
Sim, eu acho que nossa contribuição como sociedade é o apoio à ciência, né? Em geral, né? Então, participar dos estudos, né? Como, por exemplo, né, você participar de sistemas de mapeamento de áreas de interesse, proteção das próprias áreas que já são reserva biológica, que já são parques estaduais e parques nacionais. Então, ao todo mundo pode ajudar de alguma forma. Visitarmos esses parques e conservarmos, levarmos nosso lixo, não levarmos nada do parque para nossa casa, a gente já está ajudando pra caramba, já né? está fazendo um bom papel. Divulgar também, né, a importância desses nossos trabalhos, porque infelizmente tem muita gente que não entende, né, a importância. Então, de fato, a gente precisa levar também esse trabalho para a comunidade de modo geral, para que eles entendam que os fungos eles estão ali, eles são importantes. Já vai pensar, alguns pensam até que é doença, né? A gente fala em fungo, diversidade microbiana. Ninguém nem conhece, eu acho que é ruim, então isso é bem complicado. E aí, professora, para os jovens cientistas que estão aí pensando em começar, né, a trajetória de pós-mestrado, doutorado, ou trabalhar nessa parte da microbiologia, interação insetos, fungos, qual a dica que a senhora daria assim, para quem está começando? Eu acho que tenha curiosidade. Tenha curiosidade. Olhe para as coisas com curiosidade, né? Olhe para uma pedra, uma rocha, né? Um capim, que seja um ninho de pássaro, né? Um cogumelo como um habitat para uma levedura, né? Você vai encontrar a levedura, né? Andando nas patinhas de um inseto que pousar, né? No fruto onde que você tem na sua fruteira, né? Ele vai estar nas abelhas, né? Do seu quintal. Então, ao conservar esses seres vivos, a gente está conservando as leveduras também, né? Que bacana. E, professora, a gente está quase finalizando e, assim, tem um quadro que o pessoal de casa gosta muito. É chamado Micoperrengue, que são os perrengues de coleta ali, os perrengues de campo. Eu já tive a oportunidade de conversar com a professora, ela já compartilhou algumas histórias comigo. Aqui, né, nessa própria expedição, a gente não teve muitas assim, mas contamos ali uns carrapatos, um ou outro. Mas teria alguma história que você gostaria de compartilhar com o pessoal que teve em campo? Pode ser até cômico ou até trágica mesmo. Pode ser uma experiência no laboratório também, algo que foi uma surpresa. É muito interessante. Perrengue a gente tem todos os dias, né? Todos os dias. No laboratório, todos os dias. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um corante para esporos, né? Para estudar os esporos das leveduras. E era feito com verde malaquita, uma substância verde, né? Um corante verde muito higroscópico, que adora água. Né? Onde ele acha uma gota d'água, ele já vira a pocinha verde. E nós estávamos pesando uma quantidade muito pequena desse corante e alguém abriu a porta repentinamente. Eita. E o corante, então, espalhou-se pelo laboratório. Eram 2h da tarde, estávamos eu e meu colega, Carlos Rosa, e de repente o chão começou a ficar verde, as bancadas verdes, e a gente desesperado, tentando passar papel higiênico nos lugares para eliminar o corante. E o laboratório ficou para sempre, né, com uns pintadinhos verdes, né? Feito uma galinha da Angola verde. Coloriu todo no laboratório. Então, é um perrengue de laboratório que acontece com todo mundo. A gente ficou preocupado, a nossa orientadora ficar zangada, ela entendeu, porque ela provavelmente tinha passado um perrengue similar, né? Então é isso, perrengue sempre a gente vai ter, no campo ou no laboratório. Isso faz parte de toda a trajetória, né? Estamos aí passíveis nas colegas do laboratório. Então é isso, professora. É isso, professora, é muito bom conhecer, saber a sua história. Para o pessoal que está em casa, quer conhecer mais a professora, vamos deixar o e-mail dela. Muito solícita, as pesquisas, quem tiver interesse, pode entrar em contato. Segue nossas redes sociais. Estamos também no Instagram, vocês sabem que está no podcast e está no YouTube. Então é isso, foi muito bom, professora. Muito obrigada. Esse bate-papo. Papo de fundo. Foi, muita experiência, né? Paixão aí pelas leveduras. Espero que mais gente trabalhe com isso, conheça. E esperamos entrevistá-las depois com novos resultados do PPBio Cerrado, né? Então quem sabe a gente não tem essa outra oportunidade. É isso. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até.